Na sequência, a gente vai entrar agora no tema da nossa conferência livre, Saúde no Mundo do Trabalho como Direito Humano. Eu gostaria muito de apresentar a vocês o nosso querido Diego Souza, tá? Professor da Universidade Federal de Alagoas, membro do núcleo Agreste, salvo engano, do SEBS, lá de Arapiraca, nas Alagoas, e que também é membro do núcleo temático Saúde, Trabalho e Direito, tá? Que vai fazer a nossa conferência agora, nessa perspectiva da saúde no mundo do trabalho como direito humano. Diego, meu amigo, cadê você? Oi, Dimitri, estou por aqui. Pois vá se Me ouve achegando, meu bem? irmão. Uma alegria, estamos ouvindo você muito bem, ouvindo e vendo, tá? Passo a palavra para você agora, para conduzir esse momento da nossa conferência, informando já os presentes, né, que quando encerrar a fala do Diego, a gente vai abrir para um debate, tá bom? De acordo com o nosso programa estabelecido no nosso regimento. Com você, meu amigo. Obrigado, camarada Dimitri. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de saudar, né, dar saudações sebianas a todos e todas e todos. O nosso presidente aqui do SEBS, Carlos Fidelis, e a todos que me antecederam na mesa de abertura. Me apresentando, dizer que sou um homem branco, tá? De cabelos e barbas castanhos, estou com a camisa azul clara, aberta, com uma camiseta vinho por baixo. E como o Dimitri falou, sou sebiano, tá? Tanto do núcleo Agreste, aqui de Alagoas, de Arapiraca, que é onde eu nasci e tenho a felicidade também de trabalhar na universidade aqui do meu estado, fruto de um processo de interiorização e expansão das universidades federais. Sou nordestino, então, portanto, com muito orgulho. E contribuo também com o núcleo Saúde, Trabalho e Direito do SEBS. Dizer que é muito representativo o SEBS está fazendo esta conferência pelo seu papel histórico na reforma sanitária brasileira. Histórico não apenas no sentido de ter tido uma contribuição passada, né? A gente precisa aqui destacar o papel permanente do SEBS no debate e na transformação da saúde pública brasileira. Tem sido assim ao longo dos anos. Foi assim, num momento muito difícil que passamos há pouco, que foi a pandemia de Covid-19, e que se estende, né, os seus efeitos se estendem até hoje, e com a saúde do trabalhador não seria diferente. Então, existe um núcleo dentro do SEBS que puxa essa temática. Estamos aqui com o nosso querido Fadel também, que é meu amigo, meu mestre, meu ex-orientador de doutorado, que tem capitaneado esse debate, junto com diversos companheiros e companheiras que organizaram esta conferência livre. Inclusive, registro aqui meus parabéns e reconhecimento, né, por termos aqui reunido até então 220 pessoas, mas estou vendo que o número vai crescendo com o passar do tempo. Então, já é uma conquista, né? A gente está debatendo democraticamente sobre um tema tão desafiador, já é uma conquista, ainda mais nesse espaço sebiano. Então, gente, é preciso destacar aqui também que eu vou fazer a minha fala baseada num texto coletivo, que daqui a pouco vai sair publicado como um editorial da revista Saúde em Debate, tá? Que é esta que o Luiz Leão, a quem eu saúdo também, acabou de fazer menção, que a revista que é vinculada ao SEBS, com alguns parceiros, está organizando um número temático, e o editorial foi redigido coletivamente pelo núcleo, tá? Saúde, Trabalho e Direito do SEBS. Então, temos aqui alguns autores, o Fadel, a Rosângela, o Dimitri, eu, o Heleno, a Adelane, a Fátima, nosso querido Itamar, a Isabela, o Alex. Então, um texto de autoria coletiva que até se estende, né, para além desses nomes que eu citei, porque é um debate que vem ocorrendo há um certo tempo no grupo de estudo dos multiplicadores de VISAT, vinculado ao Departamento de Saúde e Direitos Humanos da ENSP Fiocruz,
lembra aqui de um momento marcante desse debate, que foi a apresentação de um texto do Fadel no Simbrasc, que é o Simpósio Brasileiro de Saúde do Trabalhador, na prévia do Abrascão, em 2022, salvo engano, em Salvador, Bahia, onde, naquele momento, o Fadel sistematizou um debate que vinha ocorrendo como a defesa, né, da elevação ou do reconhecimento que a saúde no local de trabalho deve ser um direito humano. De lá para cá, esse debate foi se aprofundando, foi se disseminando em vários espaços, até ganhar o importante status de ser o tema central da Quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu acho que também é uma conquista, tá? A gente pautar esse debate, que vai ser aqui também nosso objeto de deliberações a respeito das propostas e dos delegados e delegadas que vamos eleger. Então, é um texto, é uma discussão coletiva, tá? O texto ainda não foi publicado, mas está às vésperas de ser. E a gente começa dizendo o seguinte, que a saúde no trabalho é um direito humano. Mas se a gente está defendendo isso, é porque ainda não foi desta forma considerado. Por mais absurdo que seja, a saúde no local de trabalho não tem sido ainda reconhecida como um direito humano. Ou pelo menos não tem sido reconhecida da forma como gostaríamos. Vejam só, se a gente olha para a história dos direitos humanos, ou pelo menos para os seus instrumentos formais relativamente mais recentes, a gente vai ver na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, da ONU, que tanto o trabalho quanto a saúde estão lá citados como direitos fundamentais, né, no artigo 25 o trabalho, no artigo 23, desculpe, o trabalho e no 25 a saúde. Mas há uma enorme dificuldade de correlacionar os dois. Fala-se de trabalho em um momento, fala-se de saúde em outro, em perspectivas muito pragmáticas, né? Para não dizer, num termo mais acadêmico, funcionalistas e positivistas. E com isso não se consegue aprender, né, a determinação social da saúde, que tem no trabalho a sua categoria central. Então, fala-se muito mais de emprego, de acesso à renda, e quando se fala de saúde, fala-se de um bem-estar abstrato que não consegue apreender da realidade essa centralidade do trabalho no processo de saúde e doença. E, ao mesmo tempo, a gente vê milhares de pessoas adoecendo e morrendo por conta do trabalho. No texto a gente cita, por exemplo, dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, mantido pelo MPT, com apoio da própria OIT, que diz que mais ou menos a cada 3 horas e 40 minutos, 4 horas, a gente tem, desculpa, a gente tem um trabalhador morto no Brasil. Mas a OIT vai além, né? Tem aquela lei dos 15 segundos. Ela estima que a gente tem a cada 15 segundos uma morte decorrente do trabalho no mundo. E essa problemática é ainda maior, porque, por exemplo, esses dados do observatório, eles dizem respeito aos trabalhadores formais, trabalhadores e trabalhadoras formais, no caso brasileiro, seletistas, que têm carteira de trabalho assinada. E sabemos também que num país com uma formação socio-histórica como o nosso, de capitalismo dependente, histórica e estruturalmente, tem uma grande massa da classe trabalhadora na informalidade. E com as recentes transformações, recentes do ponto de vista histórico, né? Mas já tem 30, 40 anos, das transformações do mundo do trabalho, com a terceirização, agora com a pejotização, a uberização barra plataformização do trabalho, esse contingente é ainda maior. Então, é um problema estrutural que, inclusive, dificulta a exata dimensão do que é o adoecimento e a morte dos trabalhadores. E ainda vou além. Sabemos que todo esse sistema de notificação, que embora seja importante, é pautado numa perspectiva de epidemiologia tradicional, baseado na concepção de risco e de agravo, e deixa escapar sutilezas como os processos protetores, os processos deletérios da saúde e o processo de desgaste no trabalho. Então, nem sempre o que o trabalhador está sentindo se encaixa no CID.
Nem sempre o que o trabalhador está sentindo se encaixa num diagnóstico biomédico definido pelo autoritarismo, muitas vezes violento, da ciência biomédica. É por isso que o saber operário deve ser central também nesse processo. Então, imaginem, essa problemática com diversas camadas faz com que a gente não tenha o dimensionamento adequado, minimamente adequado, para se intervir do que é a questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil e no mundo. E a gente parte do princípio, portanto, que isso é um crime contra a humanidade, que ideologicamente é invisibilizado, porque a gente vive numa sociedade estruturalmente antagonizada entre capital e trabalho, que se articula a diversos outros antagonismos, né? Antagonismos de gênero, de etnia, de origem geográfica, etc. E faz com que, ideologicamente, a categoria trabalho e, portanto, a relação, ou o antagonismo de classe e a relação entre trabalho e saúde sejam ocultados também. A gente não consegue dar conta desse dimensionamento. Então, é preciso defender que esse processo de adoecimento, morte, desgaste, é um crime contra a humanidade e, portanto, uma questão de direito humano. E aí a gente levanta, a partir dessa problemática inicial, 4 questionamentos no texto. O primeiro deles é o seguinte: o direito humano deve reger a saúde do trabalhador e da trabalhadora? O campo científico, técnico, institucional? A gente chega à conclusão que sim. Porque, primeiro, historicamente, o direito trabalhista, previdenciário e sanitário, mas há outros, ambiental, econômico, etc. Mas esses 3 se destacam na forma de enfrentar esse adoecimento e morte pelo trabalho. E no Brasil vai se expressar nas convergências e, diria eu, muito mais divergências entre Ministério da Saúde, Previdência e Ministério do Trabalho, na forma de enxergar essa problemática. Visões muito diferentes. Tá, mas esse âmbito jurídico, embora em algum momento tenha trazido avanços, tem sido diuturnamente atacado e a gente vive diversos retrocessos e, historicamente, está provado que ele é insuficiente para lidar com esse crime contra a humanidade, e especificamente esse crime contra a classe trabalhadora, numa perspectiva de classe aqui a gente precisa deixar claro, né? A gente precisa sempre reafirmar que quem está nesse campo tem lado. Nós não estamos no campo neutro, até porque nenhum campo científico, técnico, de militância, etc., é neutro, mas na saúde do trabalhador isso é ainda mais eminente. Quem está nesse campo e ainda não se deu conta disso, precisa se dar conta e saber que aqui a gente não está em cima do muro. Aqui a gente está em defesa da classe trabalhadora contra o capital, contra o patriarcado, contra o racismo, contra toda e qualquer forma de opressão dos seres humanos. E isso foi marcante na origem, inclusive, do campo da saúde trabalhador nas décadas de 70 e 80, diria eu, com maior pungência na década de 80, né? Se você for ler os textos originais, os programas de saúde trabalhador que surgiram em alguns municípios do Brasil à época, essa questão de classe estava muito forte, presente, direcionando as ações desses programas, e os textos eram pautados em perspectivas críticas da sociedade, sobretudo os marxismos, tá? E a gente tem esse histórico, que foi, pouco a pouco, a partir do momento que o campo se institucionaliza, perdendo fôlego. Não vou dizer que está ausente, mas vou dizer que ele tem um papel estruturante do ponto de vista ideopolítico, né? Científico prático, muito menor do que já teve. E a gente precisa resgatar isso. Então, veja só, se isso é um crime contra a humanidade, um crime contra a classe trabalhadora, e o campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora tem essa origem, tem lado, é claro que os direitos humanos devem sim reger esse campo, considerando a insuficiência dos outros direitos que lidam com essa questão e considerando que ele pode ser uma base para que a gente alce, né, um horizonte, um patamar mais consistente e amplo do que os âmbitos jurídicos anteriores.
uma questão que diz respeito aos direitos humanos pressupõe todos os outros direitos, não os elimina, mas ela tem um patamar de maior rigor investigativo, prático, de sanções, do que o direito trabalhista, o direito sanitário e o direito previdenciário. Então, é preciso alçar a questão da saúde dos trabalhadores ao patamar de direito humano. Chegamos a essa conclusão. No segundo questionamento, então, a gente diz o seguinte: olha, conceber a saúde no trabalho como direito humano, em essência, possibilita uma representação simbólica contra-hegemônica da questão? Aqui, o núcleo Trabalho, Saúde e Direito do SEBS defende que sim, é uma representação simbólica contra-hegemônica. Porque, veja só, o que temos instituído até então não conseguiu dar conta desse crime contra a humanidade, com esses números assustadores que eu já falei aqui, e considerando ainda a subnotificação e as dificuldades que a ciência vigente tem de entender o que acontece com o trabalhador. Por exemplo, ainda é hegemônico, no Brasil e no mundo, a perspectiva da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, que são campos distintos da saúde do trabalhador. E aqui eu vou enfatizar isso. É importante que a gente vá para essa quinta conferência tendo este horizonte. A saúde do trabalhador é um campo distinto da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, que historicamente se pautam numa perspectiva de controle do corpo e da mente do trabalhador, com técnicos de saúde a serviço da burguesia, a serviço do empresariado, a serviço do sistema, onde o trabalhador é mero objeto de intervenção e onde o processo de saúde-doença é reduzido a uma associação entre fatores de riscos, nesse caso, riscos ocupacionais, que têm uma certa intensidade, etc., e os danos que podem surgir a partir daí, os acidentes e as doenças ocupacionais. E vejam só, é claro que nós consideramos que tem uma certa importância nessa associação, muitas vezes estatística, entre risco e doença, levantando limites de tolerância, etc. Mas isso é uma pontinha do processo e que muitas vezes é ideologicamente utilizada para falsificar o resto, porque nós defendemos que muito mais do que entender riscos e doenças prováveis, é preciso entender o processo de trabalho. Mais do que encher o trabalhador de EPIs, é necessário transformar processos de trabalho. Se esse processo de trabalho é adoecedor, se esse processo de trabalho não respeita o direito humano da saúde no local de trabalho, ele precisa ser transformado radicalmente. E o saber sobre isso e o processo de transformação dele não pode ser delegado a ninguém que não a própria classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela deve ser a protagonista desse processo. A sua experiência e o seu saber devem estar no centro desse processo. O que não quer dizer que não possa dialogar e entrar em consensos com o saber científico. Deve. Mas a gente deve se perguntar qual ciência, né? Quais são os nossos aliados? E aí, falando como classe trabalhadora também, é importante que a gente se reconheça enquanto trabalhador e trabalhadora. Então, qual a ciência que é nossa aliada? Né? Quais são os nossos aliados? Então, o campo da saúde do trabalhador vem questionar essa perspectiva. Desde lá os italianos, com o movimento operário italiano, ganha fôlego com a medicina social latino-americana e a saúde coletiva, articulada com o campo da saúde do trabalhador na década de 80 no Brasil, com os programas de saúde do trabalhador que vieram a inspirar o que é hoje os CEREST, Centros de Referência ao Trabalhador, né? Com os sindicatos, os movimentos sociais ou as novas formas de organização política da classe trabalhadora, tendo um papel preponderante na investigação e na transformação dos processos. E o direito humano alçando essa questão a um novo patamar jurídico, técnico, científico, de ação, etc., pode dar maior visibilidade e pode nos mexer, sair da mesmice. Vejam só, eu não quero aqui negar as grandes contribuições que as conferências prévias trouxeram para o debate brasileiro, mas a pauta tem sido muito repetitiva, né? Outros antes de mim já falaram isso, né? O Fadel, o Lacasa, etc.
a primeira Conferência Nacional do Trabalhador, que não à toa, surge ali concomitante com a oitava, né? Que é marcante na nossa história, da qual, né, o SUS é soerguido. E ao final do ano vem a primeira Nacional do Trabalhador, com a pauta extremamente revolucionária para a época, mas daí em diante a gente vai entrando num labirinto sem conseguir sair dele. Com alguns avanços, sim, com alguns avanços. Mas a gente precisa abrir aí um buraco nesse labirinto para procurar novos caminhos. E, simbolicamente, a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano, esse tema que nós defendemos aqui, pode nos ajudar a sair dele. Tá? Como terceiro questionamento, nós trazemos o seguinte: os movimentos sindicais, associativos, populares, familiares, cooperativos, poderíamos citar outros aqui, né? Relacionados diretamente com o trabalho, devem se associar aos movimentos sociais identitários na luta pela saúde no trabalho, como direito humano? Se sim, de que forma? Nós temos a certeza que sim. Sobretudo se tratando de Brasil, mas, claro, é uma questão internacional. Quando a gente fala de classe trabalhadora, é preciso reconhecer que essa classe trabalhadora tem gênero, tem etnia, mora em uma determinada região, onde a cadeia produtiva predominante é diferente de outra região, tem particularidades. E todas essas particularidades são mediações que incidem diretamente no processo de saúde e doença. Incidem diretamente no processo de trabalho como um todo, na verdade. Então, a gente precisa, sim, considerar que, por exemplo, a mulher negra é explorada diferentemente do homem branco, que a mulher negra é explorada diferentemente do homem negro, que a mulher indígena é explorada diferentemente do homem negro, que a mulher nordestina tem um tipo de exploração, que a mulher do Sudeste tem outro tipo de exploração, e que todas essas particularidades, claro, estão articuladas a um problema genérico histórico nosso, que é o antagonismo capital-trabalho. Isso não pode ser perdido de vista, mas que vai se particularizando, não só na forma como é explorado, oprimido e degradado, como, sobretudo, no que nos interessa nesse momento, né, na forma de adoecimento e morte. Então, a gente acredita que sim. E a gente acredita que há uma dificuldade histórica nesse diálogo, porque parte dos movimentos identitários também não conseguem fazer articulação com a questão do trabalho. E quem está no movimento operário, que lida com as questões de trabalho, não conseguem se articular com as questões identitárias. E a gente aqui quer abrir, quer defender que a quinta conferência seja um ponto de partida, a virada de chave, para que esse diálogo, né, seja fortalecido e a gente lute juntos para que a questão da saúde dos trabalhadores seja enfrentada em todas as nuances possíveis. Por fim, a grande questão, né, que não tem como a gente responder enquanto núcleo, mas é um debate que começa, na verdade já começou antes, é um debate histórico, tem um ponto marcante, que é a quinta conferência, e vai, esperamos, pautar um debate aí nos próximos anos, que é o seguinte: se a saúde do trabalhador, se a saúde no trabalho deve ser considerada como um direito humano, o que deve ser feito? É a pergunta que provoca todo militante, né? E todo profissional que tem também essa dedicação à militância na sua área de trabalho. O que a gente deve fazer? E os desafios são muitos, porque o cenário ele é assustador. Na saúde do trabalhador, eu já vi muito o Fadel falando isso, o próprio Luiz, né? Leão que está na CGESAT, dizendo que a RENAST, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, é uma rede que não enreda, em que pese o valoroso esforço de muitos serestes. Nem sempre ela não enreda, não é por falta de vontade e de luta da
dos Serestes ou das Cistes, né? Também sou da Ciste aqui de Arapiraca, e sei que a gente luta bastante. Mas ela não enreda, primeiro porque ela faz parte de um sistema de saúde que tem muitos avanços, que é uma fortaleza do povo brasileiro, mas que é diuturnamente atacado, né? Desde a sua origem, passa por um processo de desmonte, sobretudo pautado pela lógica econômico-política do neoliberalismo. E isso traz dificuldades para que a, as nuances essenciais daquele projeto de reforma sanitária defendido na década de 90, que tinha a categoria trabalho como central, seja de fato implementada. Isso faz com que o campo da saúde do trabalhador, camaradas, cada vez mais esteja à margem do sistema, quando deveria ser um campo central no sistema. Vejam só, se o trabalho é a atividade central das nossas vidas, central, gente, não no sentido de nos reduzir a trabalhadores, mas central de dizer o seguinte: olha, antes de qualquer coisa, para sobreviver, para produzir os meios de subsistência e os meios de produção, a gente trabalha, a gente transforma a natureza, a gente transforma a realidade naquilo que é necessário à nossa vida. E isso, ao se sofisticar, ao se complexificar, deveria nos libertar cada vez mais do trabalho, sobrando tempo livre para que sejamos humanos efetivamente, né? Para que a gente vá fazer outras coisas que nos humanize. Porém, como o trabalho ele está pautado numa relação de exploração e dominação, ocorre justamente o contrário. Ele rouba cada vez mais o nosso tempo de vida, né? E além de roubar nosso tempo de vida, ideológico e cientificamente, ele precisa aparecer como o contrário disso, né? Precisa que a gente, individualmente, crie subjetividades no sentido de que eu preciso produzir mais, eu preciso trabalhar enquanto os outros dormem, eu preciso organizar o meu tempo e as minhas habilidades, me motivar, etc., para produzir cada vez mais. Mas é claro que isso vai te quebrar do ponto de vista mental e físico. Não tem como a nossa mente e o nosso corpo se sustentar diante dessa forma de sociabilidade. Mas, ora, se o trabalho é o ponto central disso, ele é também o ponto central do processo de saúde-doença, porque o processo de saúde-doença é um processo social. Ele não é determinado só pelo vírus, pela bactéria, pelo desarranjo metabólico do teu corpo, etc., pela fisiopatologia do teu corpo. Não. Ele é determinado socialmente. Então, o trabalho também é central. Nada mais coerente, então, de que aquele campo que lida com a relação entre trabalho e saúde seja central dentro de um sistema de saúde, um sistema que quer cuidar do povo, que é majoritariamente a classe trabalhadora. Esse sistema precisa, portanto, dar visibilidade, colocar esse campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora no centro, como estruturante. Mas o que a gente vê no Brasil é um campo que está cada vez mais à margem do sistema, com enormes dificuldades nesse Brasil afora, né? Se você olhar para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, a dificuldade que os serestes têm de atuar na beirinha do sistema, daqui a pouco está fora, nos empurram para fora. Acabam com a saúde do trabalhador e da trabalhadora. E nós estamos num momento histórico, esse ano deve ser um momento marcante para todos nós, de uma defesa intransigente da importância da saúde do trabalhador e da trabalhadora dentro do SUS. A gente tem que ser intransigente em relação a isso. Precisa alçá-la a um novo patamar como direito humano. Então, essas dificuldades fazem com que a Renasce tenha pouco fôlego, tá? Mesmo assim, faz coisas fantásticas. Pior seria sem ela. Não estou aqui querendo desmerecer o trabalho que os Serestes fazem, pelo contrário. Aqui em Alagoas, eu estou a todo momento entre os Serestes, a UFAL, os sindicatos, a gente está tentando resolver, né, problemas do nosso cotidiano. Mas tem coisas que transcendem a nossa vontade. Então, a gente precisa que o SUS trilhe esse caminho de trazer a categoria trabalho, portanto, do campo da saúde trabalhador para o seu centro. A gente tem uma ferramenta muito importante para isso, desde 2012, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que deve ser fortalecida, mas que em si mesma também é insuficiente. A gente precisa de uma estratégia mais ampla que coloque aí
novos ingredientes para a gente sair daquele labirinto, lembra? Daquela mesmice das outras conferências, e que a gente consiga avançar. E avançar, aqui um alerta para o nosso debate, numa concepção de direitos humanos anticapitalista, antipatriarcal, etc. Porque a concepção de direitos humanos, assim como qualquer concepção no nosso mundo, ela pode ser apropriada por aqueles que nos exploram, por aqueles que nos oprimem e refuncionalizada. Com os direitos humanos não é diferente. Eu tenho defendido que paira por aí nas instituições uma concepção de direitos humanos que não é aquela que a gente está defendendo aqui. Que é uma concepção de direitos humanos que, primeiro, tem o direito à propriedade privada dos meios de produção como um direito sagrado, ainda que isso esteja ali meio que escondido nas entrelinhas, e que desde aí, né, se apropria, inclusive, da pauta progressista para tergiversar, para, né, ir por outros caminhos que defendem muito mais o que está posto, os que nos exploram. E a gente quer defender aqui uma perspectiva de direitos humanos que é a favor da classe trabalhadora. E que, portanto, quando a gente for debater os eixos da conferência, isso precisa estar presente. A gente não pode estar debatendo a política nacional de saúde trabalhador e trabalhadora, as novas relações de trabalho e a participação popular, controle social, etc., apartado dessa ideia central. Infelizmente, em algumas reuniões que eu tenho participado, conferências, etc., a gente tem essa dificuldade. Vamos falar agora do eixo 2. A gente fala da uberização, fala da precarização, da reforma trabalhista de 2017, de um monte de coisa. Sim, mas isso vai se resolver pelo direito trabalhista? Não vai, gente. Não quer dizer que o direito trabalhista não seja importante, mas a gente precisa ser menos inócuo, né? Ele precisa ser mais efetivo, na verdade, nesse debate. E tá aí, o documento orientador do SEBS, mais vários outros documentos orientadores, colocam um horizonte. Olha, essa ideia de direito humano tem que pautar cada eixo, não é discutir cada eixo em si mesmo, de forma endógena, não. O tema central tem que atravessar cada eixo. E as propostas que nós vamos aprovar aqui hoje devem dialogar com essa ideia. Agora, o que fazer perpassa por alguma dessas ideias, né, que tem pairado aí no debate, mas perpassa por algo que já foi falado aqui, que é o seguinte: a quinta conferência não é o ponto final, não é o ponto inicial, na verdade, né, é um ponto de continuidade com coisas que antecederam, mas ela tem um papel muito mais reflexivo do que propositivo, porque esse desafio que a gente tem hoje é também cultural e ideológico. Os profissionais de saúde não sabem o que é saúde trabalhador. Você chega no SUS, as pessoas acham que saúde trabalhador é medicina do trabalho. Os sindicatos, os movimentos sociais vão defender saúde trabalhador e também têm dificuldades de dialogar com essa perspectiva histórica, alguns deles, né? Muitas vezes vão defender no máximo que o sindicato consiga um Ah, plano popular de saúde para aquela categoria. O que aqui eu não vou, claro, cada sindicato que está envolvido com a sua luta sabe das prioridades, quem sou eu para estar determinando isso. Pode ter alguma importância naquela conjuntura, mas a gente precisa ter um horizonte um pouco mais ousado também, que inclusive seja coerente com aquilo que a gente defende, que é o SUS. Então, a saúde trabalhador precisa fazer parte da cultura do SUS. Você chega na atenção primária, pouquíssimo se fala de saúde trabalhador. A enfermeira da saúde da família, a médica da saúde da família, quando vai fazer uma anamnese, muitas vezes esquece de perguntar sobre o trabalho. A gente precisa ter programas de saúde trabalhador mais consistentes na atenção primária, que é onde o dia a dia do SUS majoritariamente se faz. É onde a gente vai conseguir, nessa guerra cultural, entre aspas, introduzir subjetivamente a perspectiva do saúde trabalhador que a gente defende. No agente comunitário de saúde, na enfermeira, no cirurgião dentista sobretudo, na população. Então, a quinta conferência tem o papel de pautar esse debate reflexivo, de ser um momento marcante para que a gente, nos próximos anos, siga com seminários, ciclos de debate, processos de formação política, acadêmica, para que as matrizes curriculares dos cursos da saúde sejam revisadas, inclua saúde trabalhador. Eu só fui aprender saúde trabalhador na especialização, na minha graduação não vi nada. Hoje eu tento fazer isso com meus alunos,
mas é ainda de uma forma insuficiente, porque a matriz não deixa tanta margem para isso. Por mais que a gente lute e refaça a matriz, mas tem um monte de outras coisas que precisam estar também. É assim na medicina, é assim na psicologia, assim por diante, algumas áreas mais, outras menos. Então, é também guerra cultural, é guerra ideológica. A gente tem que pautar o debate. E daqui para frente, né, continuar com as mangas arregaçadas e criar espaços para esse debate. Então, espero que eu tenha contribuído aí com alguma coisa. Na verdade, é uma contribuição coletiva que vem desse texto, que em breve vocês terão acesso. Estou aqui à disposição para que a gente troque mais algumas ideias. Obrigado, camaradas. Obrigado, Diego. Reflexivo, provocativo, né? E que eu acho, como a gente diz aqui no Nordeste, né, Diego? Eu acho que caningou muito o juiz do povo aqui. Tá todo mundo reagindo com comentários. É muito bom mesmo, tá, pessoal? Diego, gratidão, meu velho, por estar com a gente aqui nesse momento, com esse coletivo, contribuindo com essa reflexão, tá? Que, como ele muito bem colocou, né, o mote inicial é esse processo, mas ele precisa avançar de forma organizada para além da conferência, né? Pessoal, a gente vai agora abrir aqui para a gente, primeiro reforçar que a gente está aí com a lista de frequência no chat e que é preciso que as pessoas assinem essa lista de frequência, tá? Tudo isso que a gente está fazendo vai compor o relatório que vai para o Conselho Nacional de Saúde. Então, é de fundamental importância, né, que essa lista seja assinada por todos e todas, para a gente colocar isso junto com a relatoria. A gente vai abrir agora, tá, 2 blocos para dialogar com o Diego, com 3 inscrições em cada bloco, que a gente vai pedir aqui por ordem de inscrição, tá? Até 6 pessoas para dialogar com o Diego, com falas de até 3 minutos, tá? Por conta do avançado da hora. Né? Podem vir com reflexões e provocações para o Diego também, tá? E eu vou estar fazendo esse papel aqui de controlar o tempo. Não é muito agradável, mas alguém precisa fazê-lo. Então, a gente abre para as primeiras considerações, tá? Só levantar a mão aqui, né? Primeiro a Fátima, mais 2 pessoas para o primeiro bloco. Lília, mais alguém? Lília baixou a mão por engano, Lília? Lília, Fátima, Lília e Luciana, então, pronto. Temos nosso primeiro bloco, tá? Peço a vocês que sejam rigorosas com o tempo. Eu vou desligar minha câmera e o microfone, e na hora que o tempo estiver se aproximando, eu vou ativar minha câmera de novo. E na sequência, eu vou ligar minha câmera dizendo, ei, vou levantar minha mãozinha dizendo, ei, o tempo já se esgotou, tá? Então, primeiro Fátima, depois Lili, depois Luciana. Vocês já podem falar na sequência e a gente retorna a palavra para o Diego. Tá com vocês. Olá, bom dia a todos que ainda não me ouviram. Meu nome é Fátima Sueli Neto Ribeiro, eu sou professora da UERJ, simplificando muito. Parabéns, Diego, muito motivadora, suas colocações, suas análises, realmente excelente, te ouviríamos por muito mais tempo. Eu queria te ouvir sobre uma contradição que está dada quando você coloca realmente a determinação da saúde a partir da forma como a sociedade se organiza, basicamente pelo trabalho. Para nós que estudamos, tem que ser claro. Isso não está claro nos instrumentos do SUS, não está registrado lá. E isso tem sido uma dificuldade para o movimento sindical também assumir como uma luta. E eu queria que você conversasse um pouco sobre esse gap, né? Embora a rede de saúde do trabalhador coloque que ele não consegue registrar. E também a dificuldade de que as pessoas que querem fazer isso dialoguem com o movimento sindical, que estão com tanto problema, com tanta situação, que também não estão conseguindo colocar como prioridade a questão da determinação, e às vezes ficam se agarrando a instrumentos que são cascas de banana que o capital está colocando para a gente. Encerro. Lília. Lília nos ouve, está conectada aí? É o seu momento.
Oi, gente. Bom, desculpa a demora para conseguir entrar aqui para falar, porque eu sou trabalhadora também, então estou no meu ambiente de trabalho, que é no CAPES, então precisei me organizar um pouco para estar no trabalho e também estar na conferência. Eu não sei se eu quero necessariamente fazer uma defesa, eu quero, acho que complementar o que está sendo dito. Eu tenho acompanhado aí desde as 10 horas aproximadamente a discussão, e quero me unir aí a um pouco do que contribuir para um pouco do que foi proposto, né? Eu, enquanto trabalhadora do SUS, enquanto organização civil organizada, estou à frente aí da SERJ, juntamente com a Nandida Soares, e aí a gente tem militado já há 13 anos enquanto categoria, né, da Associação de Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro, pelo cuidado e a regulamentação, né, da categoria dos profissionais cuidadores, que é uma categoria essencial, principalmente, né, quando a gente pensa no âmbito da saúde mental, que a gente começa a pensar nas SRTs, quando a gente pensa no envelhecimento da população, e é uma categoria totalmente subalternizada, né? E aí, quando a gente começa a pensar nessa categoria, a gente vê como é precário as condições de trabalho, salários baixos, como a gente tem recebido denúncias e questionamentos de pessoas que têm adoecido no seu ambiente de trabalho justamente por não ter voz. E aí, como não tem com quem brigar, né, porque não tem uma regulamentação, então se baseia pelo Sindicato das Domésticas, pela lei, né, 150 do Sindicato das Domésticas, e isso fica muito solto, muito defasado. Então, aproveitando aí, né, tudo que foi dito, eu gostaria de deixar o meu registro, né, também juntamente com a Sierge, Fiocruz, a MUCA, a gente tem organizado uma conferência livre nacional, né, que fala, né, da precarização do trabalho e direitos humanos para como garantir o direito à saúde das trabalhadoras e trabalhadores informais e precarizados. E aí, enquanto trabalhadora do SUS e representante da sociedade civil organizada, eu me junto, né, a esses movimentos da MUCA, junto da Fiocruz, para a gente também organizar essa conferência. Já faço convite, que vai acontecer no dia 29, né, pensando justamente na questão da precarização dos trabalhadores. Então, não é bem uma defesa, mas é para a gente juntar forças com tudo aquilo que já entrou aí na contribuição de cada pessoa, que tem cada fala, né, que foi apresentada aí nessa manhã. É isso. Obrigada, bom dia a todos e por cada contribuição. Obrigado, Lília. Luciana havia levantado a mão e abaixou, foi isso? Acho que abaixou sozinha. Eu acho que depois de um tempo, ele, se você não ficar gritando, estou aqui, Está gente. com Bom você, dia. minha amiga. Obrigada, Dimitri. Queria começar me apresentando. Eu sou Luciana Lindenmayer, sou diretora da ASFOC, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz. Sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso em coque e com um vestido cinza e óculos de armação vinho. Saudando, né? Acho que essa fala do Diego nos traz muitas reflexões, muitas inquietações, mas queria talvez fazer um pouco esse diálogo em relação a essa perspectiva da interseccionalidade que afeta, né, esses trabalhadores e essa saúde do trabalhador de forma diferenciada, né? Como que isso atinge mulheres negras, né, de uma forma diferenciada, trabalhadores informais. E aí fiquei me lembrando muito da fala do Fadel, né, que eu acho que quando a gente estiver discutindo as propostas e as diretrizes, a gente vai estar tentando chegar nesse objetivo, mas o Fadel trouxe uma fala muito importante, né, assim, da gente tentar ver como que a gente consegue, que tipo de proposta a gente consegue efetivamente avançar, né? E aí eu fico pensando um pouco na coletividade, né? A gente é um
um sindicato que é pautado e que se pauta e que tem como princípio essa perspectiva da coletividade, de estarmos nas diversas lutas, porque a gente entende que a luta pela democracia, a luta pela saúde do trabalhador, ela é essencial. E aí, como é que a gente pode, né? A gente, ao longo aí dos esquentas que foram realizados, a gente falou muito dessa fragilidade da CIST, que as CISTs não estão totalmente implementadas. Então, talvez a gente pensar, queria ouvir um pouco do Diego isso, assim, talvez a gente pensar alguma coisa mais concreta em relação a essa perspectiva mais de participação. E, ao mesmo tempo, assim, como é que a gente supera esse desafio? Porque a gente vê muito esse esgotamento das pessoas. Então, para essa participação, a gente precisaria também superar essa questão do esgotamento. Então, as pessoas estão muito esgotadas, então não conseguem ter nem energia de ter mais ali, além do seu trabalho, essa participação insiste e tal. Então, queria ouvir um pouquinho do Diego isso e agradecer e vamos seguir aí na nossa conferência. Obrigada. Obrigado, Luciana. Vamos passar a palavra para Diego para ele responder esse primeiro bloco, tá? E aí já temos 2 pessoas inscritas para o próximo bloco, tá? O Joel e a Adriana. Temos ainda uma vaga para intervenção que já foi tomada pelo Cristiano. Diego, com você, meu amigo. Obrigado, Dimitri. Começar pela questão de Fátima, que é uma questão muito importante do ponto de vista teórico-prático, né? Eu vou começar do mais simples para o mais complexo, porque de imediato eu lembrei aqui de uma proposição muito simples, simples do ponto de vista de ser concebida, mas de ser implementada e desafiadora. E o nosso texto traz, não o texto, mas as teses, as propostas aqui hoje discutidas, que é o seguinte: por exemplo, os instrumentos dos sistemas de informação hoje, e aqui eu vou falar, por exemplo, do SINAM, Sistema Nacional de Notificação de Agravos, né? Que embora tenha lá, salvo engano, 8 ou 9 agravos relacionados ao trabalho, mas você tem uma série de outros agravos que tem sim relação com o trabalho. E hoje a gente tem um processo de ignorância disso, né? O ato de ignorar essa relação com o trabalho, porque o próprio instrumento, ele induz a isso, né? Então, o núcleo tem proposto o seguinte, que no lugar de ter um campo para dizer que aquela doença, que aquele acidente é relacionado ao trabalho ou não, que tem o contrário, um campo para marcar quando ele não for, porque quase sempre é. Toda e qualquer doença, ela pode estar relacionada mais ou menos com o trabalho. Então, a gente tem ali um campo para ser marcado que muitas vezes é ignorado, né? Isso desde o ponto de vista mais micro-operacional. Mas ainda isso é insuficiente nesta perspectiva que a Fátima levantou aqui, porque o que a Fátima traz como provocação é o seguinte: olha, a gente tem todo um sistema de informação no SUS que ignora a determinação social da saúde conforme foi concebida pela saúde coletiva, desse movimento acadêmico e militante. Aqui eu vou lembrar do professor Jaime Breyle, que tem levantado esse debate, né, desde o final da década de 70, e talvez, pelo menos na minha opinião, é o maior porta-voz desse debate. Ele diz o seguinte: olha, toda essa epidemiologia tradicional que está institucionalizada nos sistemas de informação, como no caso brasileiro, ela continua se pautando naquela questão de risco-agravo, risco-agravo. E com pouco espaço, desde a concepção e investigação, para ouvir os povos, para ouvir as classes sociais, para ouvir os indígenas, para ouvir, não só ouvir, para que eles sejam, de fato, os agentes investigadores. E isso não entra nos números lá das notificações no sistema. É preciso, então, Fátima, assim, a gente tem que pensar coletivamente, né? Mas me parece a partir do que pessoas como Jaime Breyle e outros tantos aqui no Brasil, né? A própria Fátima é uma estudiosa disso. A gente tem tido debates importantes, inclusive promovido pelo próprio SEBS. Vou fazer menção aqui ao ciclo de estudos do GPETS e diversos outros parceiros, que é um grupo de estudos sobre trabalho, saúde e educação, lá de Goiás, da Federal de Goiás, que fez um debate extremamente profundo sobre a obra do Jaime Breyle.
nesta perspectiva de sair um pouco dessa armadilha de só ver a saúde através do cruzamento de duas variáveis, né? Ou outras variáveis, mas sair um pouquinho dessa lógica probabilística e matemática. Talvez sem ignorá-la, tá? Ela faz parte do processo. Mas a investigação qualitativa, o que é que os sujeitos protagonistas, os homens e mulheres que vivem esse processo, têm a dizer? Então, a gente precisa de novos instrumentos. Agora, é um grande desafio porque, sequer esse que a gente tem, sequer o Sinam, por exemplo, está consolidado. A gente abre o Sinam, vai ver diversos municípios do Brasil, não tem uma notificação de agravo relacionado ao trabalho. Você vai lá, Lei, DORT, PAI, câncer ocupacional, não tem um. E nem no ano, não. É ao longo de uma série histórica. E não tem um notificado porque não existe na cidade? Não. Não tem notificado porque a gente não tem ainda a capacidade de notificar por N motivos. Né? Desde o processo lá na rede, na atenção primária, média e alta complexidade, até a pessoa que é responsável por inserir isso no sistema. Enfim, a gente não consegue. Então, tem esse desafio, um sistema que é importante, mas é insuficiente, mas ainda não está consolidado. E a necessidade de ter novas estratégias. Luciano, obrigado pelas suas... Lília, né, antes, obrigado por suas contribuições. A questão que você levanta é de extrema importância para o nosso debate. Eu acho que ela está mais eminente no eixo 2. É algo que me preocupa e que tem sido, na verdade, objeto, né, de pesquisa na minha trajetória acadêmica. Eu pesquiso especificamente sobre o mundo do trabalho, sobre as novas relações, e é um tema que está aí reaquecendo esse debate. Teve um movimento, tem, né, um movimento contra a escala 6 por 1. Lembro aqui, por exemplo, também do recente break, já teve outros, dos entregadores de aplicativo. Recentemente, a gente aqui em Alagoas entrevistou o presidente da Associação dos Motoristas Entregadores Autônomos de Pernambuco, Rodrigo. Ele disse o seguinte: olha, a saúde do trabalhador, até outros setores da esquerda precisam conversar mais conosco. Inclusive, olha aí o que é que a gente fez no break. A gente colocou mais gente nas ruas do que os movimentos pró e contra a anistia. Eles têm conseguido se organizar dentro do cenário que é muito difícil organizar, porque esse processo de uberização atomiza os trabalhadores, né, individualiza de uma forma tão profunda que gera até uma certa concorrência entre eles, dificulta as formas de organização, mas ainda assim a classe trabalhadora dá sua resposta e se reinventa, né, com novas formas de organização. Então, eu parabenizo, inclusive, aí a Lília citou algumas iniciativas que ela faz parte e que a gente deve aprofundar essas iniciativas. A gente precisa de processos de formação, como o Fadel, Dimitri tem falado, né? Seminários itinerantes, cursos de formação política, e que sejam cursos com espaço de protagonismo para essas pessoas. Não somos nós da academia que vamos levar conhecimento para ninguém, nós vamos compartilhar experiências e tenho certeza que a gente tem muito mais a aprender, como foi a fala do Rodrigo, olha, vocês têm que olhar para o que a gente fez e também aprender um pouco. Olha quanta gente botou nas ruas. E tenho certeza que é assim com todos os movimentos. A questão identitária, né, que a Luciana falou um pouco também. A gente tem muito a aprender, muito mais a aprender com o movimento negro, o movimento feminista, etc., das pessoas com deficiência, enfim. E do que a ensinar. A gente tem muito mais a aprender e a gente precisa, na verdade, lutar para que nas CISTs, nas conferências, nos conselhos, tenha essa representatividade. Porque só quem vai poder falar com autonomia, autoridade e conhecimento de causa sobre a saúde da trabalhadora negra é a trabalhadora negra. Não sou eu, Diego, pesquisador da UFAL, né? Eu posso até contribuir trocando ideias, mas ela precisa estar lá. Ela precisa estar é, efetivando o seu protagonismo. E esses espaços, muitas vezes, ainda são hostis. A gente precisa ser aliado no sentido de realmente ali abrir espaço, muitas vezes na marra. E, para finalizar, para devolver a palavra para o Dimitri, eu queria dizer o seguinte:
eu penso que nessa questão da participação popular, do controle social, a gente precisa pensar além dos instrumentos formais que a gente tem hoje, sobretudo conselhos e conferências. A gente precisa ocupar esses espaços, é claro, ampliá-los e fortalecê-los, mas não reduzir a participação popular a esses espaços. A gente precisa de frentes, a gente precisa de outras comissões, a gente precisa de outras formas de organização, além dos conselhos e das conferências. Até para que, quando chega num momento como esse, como conferência, a gente tenha um movimento social forte, um sindicato forte, uma frente ampla ou mais restrita forte participando, né, e fortalecendo a conferência. Porque penso que isso não é uma questão endógena. O problema da CIST, por exemplo, foi aqui citada várias vezes como tendo atuação fragilizada no Brasil, não é um problema que vai se resolver dentro da CIST, porque a CIST já é a expressão de uma profunda crise do movimento sindical, dos movimentos sociais, etc., no Brasil, que tem se acentuado aí nos últimos 40 anos. Então, quem chega lá na CIST, né, já é a expressão desse processo estrutural maior. Então, a resolução do problema da CIST, dos conselhos e de outras instâncias, depende de um fortalecimento para além dos muros dessas instituições, da gente voltar com o trabalho de base, da gente reconhecer os acertos, mas, sobretudo, os erros que o próprio movimento progressista, ou de esquerda, ou no qual me insiro, comunista, marxista, tem cometido ao longo dos anos, claro, num processo também inteligente, né? Porque do outro lado tem o fascismo batendo nas nossas portas, não. Já entrou aí nas instituições, já está presente. Então, a gente tem que ter também estratégia inteligente nesse combate, nesse processo de crítica. Enfim, e para poder chegar lá na CIST fortalecida, na conferência fortalecida, e o debate interseccional também fortalecido. Obrigado. Obrigado, Diego. Na sequência, pessoal, tá? Seguindo a mesma lógica que eu utilizei no bloco anterior, passamos a palavra para a Adriana Lohane. Adriana? Olá, gente. Falando hoje em trabalho, a gente está aqui hoje. Sou de Sergipe, né? Sou coordenadora da GPOP SUS aqui em Sergipe. A gente está até no momento de interação aqui. Hoje é dia de aula da GPOP SUS. Estamos aqui com as meninas em trabalho. Ó. As meninas estão trabalhando aqui neste momento, ó, no interior de Sergipe. Mas a gente estava colocando aqui no Data Show a fala do companheiro, todos os alunos aqui ouviram a fala, né? A gente aproveitou a aula da GPOP SUS para falar sobre a formação do povo brasileiro, para poder passar este momento de inicial da conferência, né? E aí todos os alunos aqui ouviram a sua fala muito maravilhosa, e eu vim trazer para a gente essa reflexão da necessidade, como a companheira colocou, de trabalho do trabalhador da saúde. Estamos aqui no sábado, em conferência, em roda, em AGPOP SUS acontecendo. Mas a gente está discutindo aqui, neste momento também, em paralelo, da necessidade de discutir todas essas outras questões que adentram para as questões de trabalho, não somente da necessidade do financeiro, dos equipamentos, mas também de toda a estrutura lógica, como colocou o companheiro, do que é essa questão do adoecimento, né? Pensar na saúde do trabalhador, pensando que a saúde do trabalhador vem desde o momento da concepção de que ele sai de casa para poder ir ao trabalho, também dos processos estruturais do espaço de trabalho, da lógica de como ele está trabalhando, além também dos processos financeiros. Então, é pensar como a gente está pensando nessa saúde do trabalhador, né, neste momento, a partir de toda uma coexistência do trabalhador com seu campo, com seu território, com sua lógica de trabalho, seja CLT, seja contrato, seja temporário ou não, mas, para além disso, pensar também bem-estar, né, desses trabalhadores. Eu acho que é um momento muito importante. Eu sou uma mulher transexual, né, uma população que é esquecida nesse momento do trabalho, porque muito difícil as pessoas transexuais conseguem trabalho hoje por causa da sua existência como pessoa trans. E aí, no SUS, para nós, mulheres transexuais, é muito mais complicado ainda lidar com essas questões de trabalho e de saúde, porque a nós é negado o direito de existir. Se é negado o direito de existir, também é negado o direito ao trabalho, também é negado o direito à saúde e outros direitos.
E há espaços como esse da conferência, são muito potentes e fortes, por isso que eu decidi, como coordenadora pedagógica do AGPOP SUS, e tá por estar aqui hoje numa comunidade em Neópolis, Sergipe, numa área rural, passar, né, essa palestra inicial para toda a equipe, para que eles pudessem entender também o quanto é importante e potente discutir na formação do povo também a saúde do trabalhador. Obrigado, tá de parabéns essa nossa conferência, e continua aqui também atenta aos procedimentos e à continuidade da nossa conferência. Estou desde as 9 horas da manhã com vocês aqui também. É um prazer estar Nordeste presente, representando também na conferência, isso é importante. Obrigada. É isso aí, Adriana, gratidão, viu? Passar na sequência para o Joel Nascimento. Bom dia a todos e todas. Eu sou João Nascimento, sou coordenador da CIF Estadual do Maranhão, sou presidente da CTB Maranhão e sou negro. Queria colocar o Diego, que fez uma belíssima explanação, dois pontos assim, que me chamou a atenção. O primeiro ponto que me chamou a atenção na fala dele é o trabalho modifica o meio ambiente, se essa palavra se é isso mesmo que foi proferido por ele. O trabalho modifica o ambiente. Aí, como nós estamos justamente no momento de discussão da questão do meio ambiente, que é estratégico para nós e para valorizar a questão, inclusive, da humanização do trabalho, se essa transformação do trabalho do meio ambiente a gente precisa aprofundar, em que perspectiva, né? Porque nós estamos discutindo que o meio ambiente está sendo agredido, transformado para situações catastróficas, né? Ou se é o capital que realmente transforma o meio ambiente na situação como nós estamos. Estou colocando isso, pegando essa gravitação da fala dele, porque ontem mesmo eu tive numa conferência aqui no Maranhão, e quando um trabalhador rural fez uma fala emblemática sobre a questão de que os trabalhadores agricultores perderam toda a sua produção porque um latifundiário, um fazendeiro qualquer, tocou o veneno na explotação deles através de drone, dizendo que estava aplicando na plantação dele, mas atingiu os trabalhadores. E aí, justamente, uma agressão ao meio ambiente. A outra perspectiva é que, como esse tema direitos humanos, ele não veio como eixo, né? Não sei nos outros lugares, mas eu sinto aqui no Maranhão que está sendo muito pouco valorizado. Quer dizer, muito pouco valorizado e muitas vezes, as poucas vezes que eu escuto, as falas elas não direcionam assim no sentido de levar um debate por direitos humanos. Como isso não é eixo, não vai para os grupos para a gente aprofundar. Ao ponto de, também ontem, numa reunião com o controle social, o controle social, levanta-se uma fala de uma servidora pública ser contra ser contra o advento do concurso público, porque os trabalhadores concursados públicos são preguiçosos. E ela era uma concursada pública. Então, quer dizer, isso acabou fazendo com que o trabalho de grupo fosse prejudicado, porque todo mundo teve que responder ela e era 20 minutos o trabalho de grupo, coisa. Então, eu queria que tu se possível, aprofundar essa questão do trabalho e meio ambiente. É isso. Obrigado, Joel. Cristiano, meu amigo, com você.
Seu som não está saindo, Cristiano. Oi. Pronto, ok. Tá. Meu nome é Cristiano Galvão, eu sou diretor dos trabalhadores, sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Correio do Rio de Janeiro, né, na pasta de Saúde e Segurança do Trabalho, né. Eu sou homem pardo, né, calvo, uso barba, né, uso óculos, né, tô com o rosto inchado devido a uma cirurgia que eu fiz na boca, e eu aproveitei que minha esposa foi na rua para poder falar, porque eu não tô nem podendo falar. Mas, assim, eu não podia deixar de comentar aqui em cima da fala do nosso camarada Diego Souza, né? Foi uma abordagem, assim, muito, muito boa. E ela vem, assim, ela está inserida dentro de tudo aquilo que a gente vem tentando colocar, que eu aprendi aqui, né? No GE, no nosso grupo de estudo, que está participando, e está tentando levar para o movimento sindical isso, né? Porque o Fadel chamava atenção para isso já desde lá do início, né? O movimento sindical tem que parar de ficar olhando para o seu umbigo. Aí um dia eu melhorei e falei, tem que parar de olhar para nossa hérnia, porque está todo mundo doente. E a gente precisa vir para, né, para outros debates, principalmente essa questão também, né? Principalmente não, também uma das questões dos movimentos identitários, como você falou, né? Porque em todas as categorias ela tem, todos os trabalhadores estão inseridos ali, todos os militantes, né, de pautas identitárias, eles estão dentro de categorias. Então o sindicato ele precisa ter esse outro tipo de abordagem e sair da pauta financeira, né, e entrar nessas pautas também de condição de trabalho, de saúde do trabalhador, né? Eu acho que a grande dificuldade é muito bem o que você falou sobre o amplo debate. Pouco se quer conversar, camarada. Pouco se quer debater. Uma colega que falou aqui um pouco antes, ela falou sobre as pessoas estão cansadas, né? As pessoas estão cansadas, estão esgotadas, e aí acha que não tem tempo, não tem mais fôlego para estar lutando. Mas a gente não pode ser derrotados pelo cansaço. A gente tem que continuar resistindo, né? Porque só através do debate, das discussões, é que a gente vai criar uma conscientização do quanto é importante a gente tá, é, 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 a gente tá levantando essas pautas. Você falou, né, a saúde no trabalho. O que fazer? A questão de discutir, né, a saúde no trabalho, o que fazer? Acho que essa é a grande questão, né? Não só dentro nas nossas bases, mas principalmente com as lideranças sindicais. Acho que tem que haver uma conscientização desses também, para que a gente possa estar levando, para a gente estar levando essas pautas, né? E a questão de saúde como direito humano, saúde do trabalho como direito humano. A gente sempre ouve a pessoa falar assim, não entra assinando a carteira, assinou a CLT, aí, poxa, o importante é estar fichado, o importante é estar trabalhando, né? Então, assim, se agarra no trabalho, mas sob quais condições? Aí ele quer trabalhar para ter o direito garantido. Mas e quando esse trabalhador precisa desse direito? Precisa de um direito de ir no hospital, de ir numa consulta ou de ir no INSS? Então, esse debate ele tem que ser muito mais amplo, né? Eu adorei a sua fala, me desculpa aí se eu passei alguma coisa do tempo aí, né? Mas é isso aí. E chega que Obrigado, tá doendo. Cristiano. Obrigado, Cristiano. Pessoal, eu vou passar a fala para o Diego, tá? Por conta da questão do nosso horário, eu vou pedir carinhosamente a Diego para tentar, né, na medida do possível, ser o mais sintético possível,
E a gente tinha pactuado aqui que seriam 2 blocos, tá? Mas aí o nosso querido Hernani, o Amadeu, também levantaram a mão aqui, a gente conversando aqui por trás do palco, aqui no grupo. A gente vai disponibilizar, depois da fala de Diego, uma fala para Hernani e para Amadeu, mas a gente solicita que vocês sejam mais sintéticos possíveis, por conta do horário. Lembrando, quando eu ligar minha câmera, é porque o tempo está perto de acabar. E quando eu levantar a mãozinha, é porque o tempo de fala encerrou, tá bom? Diego, com você, meu amigo. Obrigado, Dimitri. Camarada Adriana, como é bom ouvi-la. Nordestina também, como eu, está aqui do ladinho em Sergipe. É importante representação, mulher trans, e que faz esse trabalho muito interessante que é o AGPOP SUS. Parabéns aí por ter mobilizado os alunos da oficina e por estar disseminando o debate. Obrigado pelas contribuições e concordo com os complementos que você traz aqui para o nosso debate. Joel, outro nordestino, obrigado também pelas suas colocações, está no Maranhão, né? E sobre essa questão ambiental, claro, tem uma grande interface com a saúde do trabalhador, embora a gente entenda, né, que é um debate plural, onde muitas vezes a questão ambiental se sobrepõe ao trabalho, a anulando. E a gente defende, na verdade, que o cerne para entender a questão ambiental está justamente no modo de produção. Então, qualquer ação de combate, por exemplo, à crise ambiental, que tenha o agronegócio participando da mesa, só para dar um exemplo, poderia ser outras representações, não pode dar certo do ponto de vista da classe trabalhadora, é verdade? Do ponto de vista da humanidade, né? No final das contas. Então, sobre isso, eu vou, inclusive, recomendar um texto do SEBS, sobre, se alguém puder me ajudar e postar no chat, sobre a crítica que foi feita a essa perspectiva da saúde única, que é algo que paira agora no debate, inclusive dos ministérios, do governo atual do Brasil, que flerta com a perspectiva de saúde ambiental, animal e humana, né, numa possível integração, mas que vai por caminhos que, no nosso entender, desloca esse papel estruturante do trabalho. E que eu digo SEBS, né, teve um grupo específico que se deteve a esse texto, e faz uma crítica, e dentro dessa crítica a gente consegue ali apreender elementos do que a gente entende sobre a questão ambiental. Bem, finalizando, agradecer também ao camarada Cristiano, importantes reflexões que você traz, e fico muito feliz também de ver aí o teu trabalho junto com o sindicato, né, tá trazendo essa concepção mais ampla de saúde no trabalho e de compartilhar nossa angústia, né, que o que fazer. Não é fácil responder essa questão. A gente só vai responder realmente aqui debatendo coletivamente. É isso, obrigado. Valeu, Diego, pela objetividade. Pessoal, olha, como a gente falou agora há pouco, vamos ficar no Amadeu e no Hernani, tá? Porque senão a gente não consegue encerrar. Amadeu e Hernani, rapidinho o comentário de vocês. O Hernani na frente ou eu? Hernani primeiro e depois você. Perdão. Valeu, irmão. Bom dia a todos, parabéns pelo evento. É um avanço que a gente tem em relação à saúde do trabalhador, mas a minha fala é muito rápida, porque eu fui muito contemplado pela Adriana, né? Quando ela fala que ela não tem nem o direito de existir, quiçá o direito ao trabalho. Então, só para reforçar essa questão, eu até escrevi lá no chat que os movimentos identitários, assim como vocês estão convenhando a chamar, que a gente nem mais chama assim, eles sobrevivem, né? São movimentos de sobrevivência, de resistência, né? Porque são grupos da nossa sociedade totalmente discriminados, não têm direito nem à vida, quiçá ao trabalho. E dá uma impressão, né? Isso eu estou observando na fala de algumas pessoas da saúde do trabalhador, que tem uma cisão entre o movimento identitário e o movimento da saúde do trabalhador. Não, não tem. Não tem, muito pelo contrário. Agora, a gente precisa trabalhar essas intersecções,
olhar, enxergar que a maioria dos trabalhadores são pretos, periféricos. As mães trabalhadoras são mães solos que moram na favela. Então, sair um pouco dessa questão abstrata do adoecimento no trabalho, assédio moral. Quando a gente fala de assédio moral contra o trabalhador preto, é racismo. Quando a gente fala de dificuldade aos equipamentos de saúde, né? Isso também é o racismo institucional. Então, a gente precisa, para fortalecer esse debate e saúde do trabalhador ganhar materialidade como direito humano, olhar essas intersecções. Era só isso que eu queria chamar a atenção e frisar que não tem uma cisão, né? Muito pelo contrário. Eles foram obrigados, né? Ou a gente foi obrigado a se juntar, a fazer esses movimentos como sobrevivência, como resistência. Era só isso. Obrigado aí pela complacência de permitir a minha fala. Um abraço. Fundamental sua fala, Hernani. Tá? Passar para o Amadeu. Amadeu, meu velho, 3 minutinhos no Abraço. máximo, tá? Quando eu ligar a câmera é porque o tempo está se acabando. Tudo bem, meu companheiro? Bom, luta de classe, sabe? Está sendo colocada a preocupação por mim da gente estar de costas para a sociedade. Nós temos que aprender com a sociedade. As eleições disseram para a gente todos os temas evidentes que procuram acolher o ser humano, compreender e lutar para a libertação do ser humano, que é disso que se trata. A libertação de toda a humanidade é que não se pode abdicar de qualquer luta, mas em determinado momento, para enfrentar. E a questão é clara: a saúde do trabalhador é de todos os trabalhadores, atingindo o evidente, e eu nem gosto da palavra assédio, que é violência mesmo contra o trabalhador, e essas palavras, outro dia, num debate com o Krenak, ele me diz que a gente precisa usar as palavras que daqui a 10 anos a gente sabe do que está falando. Eu creio que é uma dispersão muito grande. E há um descenso, não só por conta do neoliberalismo escravocrata, assim, fascista, assim. A academia não adianta, ela está contrária à realidade, escolhendo palavras. Agora, tem foco. Sabe? A questão é que nós estamos com 40% do atendimento do SUS de sofrimento emocional. Isso tem que nos tocar a todos. E eu creio que a conferência ela precisa dizer para sindicatos, chamar sindicatos, movimentos, para tratar da doença. Não eu queria, o Hernani, companheiro, tem que se falar em saúde. Está muito pesada. O neoliberalismo está esmagando o trabalhador, todos, brancos, negros. É evidente que os negros são os que mais sofreram na história da humanidade, caramba. E é evidente que isso traz para a gente uma reflexão. Todas as falas aqui representaram a sociedade brasileira, a sociedade humana. Mas eu creio que eu penso que o Diego, Diego, bateu um bolão, você deu uma condensada. Olha só que a dificuldade de conferências, não sei, tem umas 1000 conferências aí, que diz participação, mas diz vaidade também. E, na verdade, a patronal, o capital está assassinando a humanidade e nós temos que focar nessa defesa da saúde do trabalhador, quer dizer, defender o trabalhador, é luta de classe na veia. Eu quero uma reflexão nesse sentido, que a conferência chame seja a reconstrução. Meu avô era um construtor, um português anarquista e anticlerical, e que um tremendo respeito, como tem que ser pelo trabalhador, mas poucos patrões tinham. Eles diziam, reconstruir é muito mais difícil. Mas, na verdade, eu fico assim, pensando e exigindo a conferência. Vamos concluindo. Concluir, meu amigo. Desculpando, mas a conferência ela tem que chamar
os sindicatos e movimentos são a ponta de lança da sociedade. E há um erro grave de compreensão dos sindicatos acerca de discutir saúde do trabalhador. Obrigado, Dimitri. Tu é grande. Um abraço. Diego, meu amigo, com você, tá? E aí, informando que no final da fala de Diego, a gente vai ter um períodozinho de 10 minutos para tomar uma água, esticar as pernas, tá? Tomar um café. Beleza? Com você, meu velho. Obrigado, Dimitri. Agradecer ao Hernani, faz tempo que eu não vejo, um querido também. Agradecer pela contribuição que ele traz aqui para o nosso debate, né? Que é um debate complexo e que a gente aprende uns com os outros. E é muito importante ele colocar aqui algumas questões, inclusive para a gente revisitar algumas denominações, aprender com os próprios movimentos. E talvez a palavra, enfim, se eu usei cisão, não seria exatamente essa, mas eu acho que, muito mais por parte da saúde do trabalhador, a gente precisa contemplar mais essa intencionalidade. Então, o nosso texto do editorial reconhece isso, né? Que, de fato, isso precisa estar presente. Então, a gente converge nesse sentido, tá? Não dá para falar do trabalhador e da trabalhadora como um elemento abstrato. Não, é um ser humano que tem gênero, que tem etnia, que é nordestino, que é do centro-oeste, que é do norte, que é latino-americano ou não, enfim. Então, a gente dialoga e vamos à luta juntos. E Amadeu é isso, cara. Também obrigado, né, pelas suas colocações. Eu acredito muito nisso, que é luta de classes na veia e que se a gente vai falar aqui de direitos humanos, que seja como uma estratégia, não no âmbito da negociação de classes, tá? Mas da luta de classes, que muitas vezes a gente confunde. Senão a gente vai cair nessa armadilha que antes da reforma trabalhista do Temer já existia, mas com a reforma trabalhista ela é sacramentada como lei de que há duas partes iguais negociando sobre as questões de trabalho numa mesa. Isso é uma grande falácia. Mas com estratégia, com tática e com construção coletiva. Vamos para o debate, né? Vamos para as propostas, eu acho que é o principal aqui hoje. Queria agradecer todas as colocações aqui no chat. Também dizer que eu tentei fazer aqui uma fala do debate coletivo, tá? Não é só o Diego falando. É óbvio que é inevitável trazer um pouco do meu lugar teórico, metodológico e tal, mas eu tentei lembrar aqui do que a gente discutiu nos esquentas, do que especificamente o núcleo do SEBS, né, o Núcleo Saúde, Trabalho e Direito, escreveu nesse editorial, inclusive aqui dizer que o Dimitri, o Fadel, o Heleno, a Fátima, se quiserem complementar alguma coisa que eu tenha esquecido, é importante, né? Não é só o Diego falando, mas eu aqui estou representando um movimento coletivo. Vamos lá para o debate, para as propostas e seguir a nossa conferência. Um abraço. É isso aí, Diego. Eu acho que você foi excelente. Você nos representa, tá? E não só o núcleo temático saúde, trabalho e direito. Tá? Você representa essa luta pelo SUS, você representa o SEBS, representa todos esses movimentos. Eu informo a vocês, tá? Que a gente agora vai dar um pequeno intervalo, uns 10 minutinhos, tá? Para beber água, tomar um café, pegar um biscoito ali, alguma coisa para enganando a barriga.